Justiça mandou prender 2 desembargadoras. A Polícia Federal investiga um esquema de venda de decisões judiciais. E você vai ver também. Pesquisa Datafolha indica que Bolsonaro manteve a maior taxa de aprovação desde que assumiu o poder. O governo tem até amanhã para apresentar ao Supremo Tribunal Federal datas de início e fim da campanha de vacinação. Em Mato Grosso do Sul foi inaugurada uma fábrica de mosquitos modificados. Eles não transmitem dengue, zika vírus ou chikungunya. Na Fórmula 1, Max Verstappen venceu a última corrida da temporada. Você vai ver a partir de agora no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. A Pfizer e a Janssen estão mais perto de obter o registro da vacina contra a Covid-19 no Brasil. As farmacêuticas pediram um certificado que faz parte do processo de aprovação da Anvisa. A Pfizer-BioNTech e a Janssen, da Johnson & Johnson, já solicitaram à Agência Nacional de Vigilância Sanitária o certificado de boas práticas de fabricação das vacinas. Esse é mais um passo para a liberação para o registro das vacinas contra a Covid-19. Se ambas conseguirem a validação dessa etapa, vai faltar somente a aprovação do pedido de uso emergencial antes de receberem a chancela da Anvisa para iniciar a imunização da população. O mesmo certificado já foi solicitado pelas fabricantes da AstraZeneca e da Sinovac, mas ainda não houve resposta da Anvisa. A equipe técnica que foi à China inspecionar as fábricas das vacinas Coronavac e da AstraZeneca já estão em solo brasileiro. A etapa finalizada é essencial para comprovar que os imunizantes a serem disponibilizados no Brasil apresentam qualidade e segurança. A agência aguarda as informações complementares das 2 empresas que ainda não foram certificadas por nenhuma autoridade com relação à produção de vacinas. O Supremo Tribunal Federal deu prazo de 48 horas para o governo federal informar quando vai ser o início da vacinação contra a Covid-19. O Plano Nacional de Imunização foi enviado na sexta-feira à Corte. No documento do STF, o ministro Ricardo Lewandowski determinou que o Ministério da Saúde informe à Corte, até esta terça-feira, a previsão de início e término da vacinação no Plano Nacional de Operacionalização de Imunização contra a Covid-19. Mais cedo, o Ministério da Saúde já tinha alegado, por meio de nota, que depende da aprovação da Anvisa para apresentar uma data e especificar um imunizante seguro e eficaz. O plano de imunização foi entregue ao STF na sexta-feira. O documento prevê a disponibilização de 108 milhões e 300 mil doses para mais de 51 milhões de pessoas de grupos prioritários. Os grupos foram divididos em 4 fases, que incluem profissionais de saúde e idosos. O Instituto Butantan adiou para o dia 23 o envio de resultados da Coronavac à Anvisa. A previsão inicial era de que os documentos fossem enviados à Agência Nacional de Vigilância Sanitária até amanhã. O Instituto Butantan informou que os dados sobre a eficácia e demais informações a respeito dos testes feitos em voluntários com a Coronavac no Brasil devem ser enviados à agência e divulgados no próximo dia 23. Antes, o envio dos dados estava programado para esta terça-feira. A Coronavac é produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac. A vacina ainda está na 3ª fase de testes, estágio em que a eficácia precisa ser comprovada antes da liberação pela Anvisa. Para que o imunizante comece a ser distribuído, é necessário que o Butantan envie um relatório à Anvisa e que o órgão aprove o seu uso. O governo de São Paulo já recebeu 120 mil doses prontas do imunizante. Além disso, uma carga de insumos pode ser convertida em até 1 milhão de doses adicionais. Na última quarta-feira, o Instituto começou o processo de envase da vacina a partir da matéria-prima importada da China. O Brasil passou de 181 mil mortes por Covid-19 desde o início da pandemia. A média móvel de casos segue acima de 40 mil pelo 11º dia. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil registrou mais 279 vítimas da Covid-19 em 24 horas. E a soma geral está em 181.402 mortes desde o início da pandemia.
Mais 21.825 diagnósticos foram confirmados de um dia para o outro. O número total de casos é de 6.901.000 infectados pelo vírus. A média móvel de mortes da semana, que está acima de 400 há 11 dias, dessa vez ficou em 637 óbitos por dia. A variação foi de 23% em comparação à média de 14 dias atrás, indicando tendência de alta. Já a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi de 42.721 novos diagnósticos por dia. Isso representa aumento de 22% em relação aos casos registrados há 2 semanas. Portanto, a tendência também é de alta nos diagnósticos. E o mapa da pandemia por estados mostra que a situação continua complicada. Em 2 semanas, 19 unidades da federação continuam registrando alta: Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Goiás não registrou os novos dados por causa de uma pane elétrica no sistema. Outros 4 estados não tiveram grandes variações e apontam estabilidade: Pará, Piauí, Rio de Janeiro e Sergipe. E somente 3 estados apresentaram queda: Amazonas, Ceará e Maranhão. Os Estados Unidos começaram hoje a vacinação da população contra a Covid. A Agência Reguladora de Medicamentos do país autorizou o uso da vacina da Pfizer-BioNTech. O diretor de operação de vacinação, o general Gus Perna, informou que mais de 140 locais devem iniciar a aplicação da vacina hoje. 400 recebem os lotes amanhã e 60 na quarta-feira. A primeira etapa é destinada a 3 milhões de pessoas. As autoridades de saúde do país recomendaram que os trabalhadores de saúde e residentes de asilos tenham prioridade, mas as decisões serão deixadas para os governos estaduais. A vacina da Pfizer-BioNTech tem eficácia de 95%. Uma operação da Polícia Federal mira um suposto esquema criminoso de venda de decisões judiciais. O Superior Tribunal de Justiça mandou prender 2 desembargadoras da Bahia. Em mais um desdobramento da Operação Faroeste, estão sendo cumpridos 36 mandados de busca e apreensão nas cidades baianas de Salvador, Barreiras, Catu, Uibaí e também no Distrito Federal. Segundo a Procuradoria-Geral da República, entre os alvos da ação estão, além de magistrados da Corte Baiana, servidores do Tribunal de Justiça, membros e servidores do Ministério Público do Estado, servidores da Secretaria de Segurança Pública da Bahia e advogados. 2 desembargadoras do Tribunal de Justiça do Estado são suspeitas de envolvimento em um suposto esquema criminoso de venda de decisões judiciais com a participação de membros de outros poderes que operavam a blindagem institucional da fraude. Segundo a denúncia, o esquema consistia na legalização de terras griladas no estado da Bahia. A estimativa é que o grupo envolvido tenha movimentado bilhões de reais. São investigados possíveis crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de ativos, evasão de divisas, organização criminosa e tráfico de influência. Todos os servidores públicos envolvidos nesta ação devem ser afastados do cargo e função. A Caixa pagou hoje uma nova parcela do auxílio emergencial. O pagamento do dia é o último para aniversariantes de março, do público em geral, ou para os inscritos no Bolsa Família, que tem o número de identificação social final 3. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, divulgada ontem, revelou que a aprovação do presidente Jair Bolsonaro permanece estável, com a maior taxa de aprovação desde que ele assumiu o poder. De acordo com o levantamento realizado entre 8 e 10 de dezembro, 37% dos brasileiros questionados consideram que o presidente está fazendo um trabalho bom ou muito bom. O patamar é igual ao da última pesquisa divulgada em agosto, a maior taxa de aprovação desde que Bolsonaro assumiu o poder em janeiro de 2019. Além disso, o número de brasileiros que consideram o governo ruim ou péssimo caiu de 34% para 32%, embora os que consideram regular tenham aumentado de 27% para 29%. Os resultados consolidam a popularidade do presidente em um momento em que a pandemia de Covid-19 volta a registrar números preocupantes no Brasil.
Depois do intervalo, a gente mostra que foi inaugurada em Campo Grande uma biofábrica de mosquitos modificados. A gente explica isso já já. A Alemanha decretou um confinamento parcial que começa na quarta-feira e segue até o dia 10 de janeiro. A chanceler Angela Merkel anunciou que a medida inclui o fechamento de estabelecimentos comerciais não essenciais, escolas e creches. Na última quinta-feira, o país teve um recorde de mortes em um único dia, 598. Desde o início da pandemia, a Alemanha registra 22 mil mortes pela Covid-19. Já a Itália registra agora o maior número de óbitos na Europa desde o início da pandemia. Com 64 mil mortes, o país ultrapassou o Reino Unido. Em 24 horas, a Itália registrou 649 mortes. No mundo todo, 72 milhões e 200 mil pessoas já foram contaminadas pelo novo coronavírus. Segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos, cerca de 1 milhão e 613 mil pessoas morreram no mundo todo. E mais de 47 milhões e 200 mil pessoas já se curaram da Covid-19. O Colégio Eleitoral dos Estados Unidos deve reconhecer hoje a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais. Os resultados da eleição de 3 de novembro foram certificados pelos 50 estados e o Distrito de Colômbia, com uma vitória democrata com 51,3% dos votos emitidos. Mas nos Estados Unidos, o presidente é decidido pelo sufrágio universal indireto e cada estado dispõe de um número determinado de grandes eleitores, os chamados delegados, distribuídos com base no tamanho da população. Biden conquistou 306 dos 538 delegados, contra 232 de Trump. Ainda que nos últimos anos tenham sido registrados casos de delegados infiéis que votaram em um candidato que não venceu no estado, o número nunca foi suficiente para alterar o resultado geral. Mas Trump continua a afirmar sem fundamento que a eleição de novembro foi a mais corrupta da história dos Estados Unidos. A campanha republicana, porém, não conseguiu provar nenhum caso de fraude e as tentativas de impugnar a votação, examinadas por dezenas de juízes, foram rejeitadas, com apenas uma exceção. O Reino Unido e a União Europeia concordaram em continuar com as negociações sobre a relação após o Brexit, o divórcio entre o país e o bloco. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou que ela e o primeiro-ministro britânico Boris Johnson deram instruções para que suas equipes continuem as conversações em Bruxelas. I had a constructive and useful phone call with Prime Minister Boris Johnson. Tive uma conversa por telefone construtiva com o primeiro-ministro Boris Johnson. Discutimos os principais tópicos não resolvidos. Nossas equipes de negociação têm trabalhado dia e noite nos últimos dias e, apesar do esgotamento após quase um ano de negociações e dos prazos que foram perdidos, nós dois achamos que é responsável neste momento ir além. Por isso, determinamos aos nossos negociadores que continuem as conversas e vejam se um acordo pode ser alcançado mesmo nesta fase tardia. As negociações continuam aqui em Bruxelas. Muito obrigado. We have accordingly mandated our negotiators to continue the talks and to see whether an agreement can be reached even at this late stage. The negotiations continue here in Brussels. Thank you so much. O clima em Londres, porém, é de pessimismo, com Johnson insistindo que o mais provável é um divórcio sem acordo. A comissão está muito determinada em manter as negociações da forma como tem feito, e tudo bem. Mas tenho que repetir, o mais provável agora é que tenhamos que nos preparar para os termos da OMC, os termos da Austrália. Não esqueçam que todos fizemos grandes preparativos para isso. Estamos nisso há 4 anos e meio. Os termos da Austrália sugeridos por Johnson se referem a uma ausência de acordo de livre comércio e à aplicação de tarifas e cotas de acordo com as regras da Organização Mundial do Comércio. Ontem, um homem foi baleado pela polícia de Nova York após abrir fogo do lado de uma catedral em Manhattan.
Segundo um porta-voz do departamento de polícia local, o atirador ficou gravemente ferido e está sob custódia. Um jornalista da agência France Presse que testemunhou o incidente disse que viu o homem disparando tiros dos degraus da catedral. Centenas de pessoas deixavam o local após a apresentação de um coral natalino. Outra testemunha afirmou que o homem disparou de 8 a 10 tiros antes de um policial atirar nele. Nenhum outro ferido foi relatado. Foi inaugurada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a biofábrica de mosquitos Aedes aegypti. Mosquitos Aedes aegypti modificados. Nela, uma bactéria é implantada nos insetos para impedir que eles transmitam dengue, zika vírus e chikungunya. Esses mosquitos foram infectados com a bactéria Wolbachia nos laboratórios da Fiocruz, no Rio de Janeiro. A primeira leva foi liberada no Parque Ayrton Senna, no bairro Aerorancho. Além do Aerorancho, nesta primeira fase do projeto, os mosquitos infectados com a bactéria Wolbachia também serão liberados nos bairros Copa Vila 2, Batistão, Centenário, Lajeado e Tijuca. As liberações ocorrem uma vez por semana durante 4 meses. Ao se reproduzirem com os aedes locais, os volbitos vão gerar uma nova população de mosquitos infectados com a Wolbachia. A bactéria, presente em 60% dos insetos na natureza, impede que os vírus da dengue, zika, chikungunya e febre amarela se desenvolvam no mosquito. Começamos no Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, onde no primeiro estudo, no estudo piloto inicial, tivemos uma redução de 70% da transmissão de algumas arboviroses, e isso é extremamente importante. A próxima leva de mosquitos será infectada com a Wolbachia, aqui mesmo em Campo Grande, na biofábrica instalada na sede do Laboratório Central. A inauguração da biofábrica é a distribuição que vai ser feita em 9 bairros da cidade, começando aqui pelo Aeroarranjo, Guanandi, e chegando a outros bairros da cidade, para que a gente, ao longo de 2 anos, possamos verificar realmente se aqui no Mato Grosso do Sul nós vamos ter a diminuição da dengue, da chikungunya, da zika, através desse mosquito modificado chamado Volbito, que é chamado mosquito do bem. O método Wolbachia está presente em 11 países. No Brasil, além de Campo Grande, os mosquitos do bem foram soltos no Rio de Janeiro, Niterói, Belo Horizonte e Petrolina. Campo Grande vai ser o primeiro município do país a ter a cobertura de 100%. Um estudo que daqui, no futuro bem próximo, não haverá mais casos de dengue, de zika vírus e chikungunya na nossa cidade. No futebol, a UEFA realizou hoje o sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. O destaque é para o jogo entre Barcelona e PSG. Vamos conferir todos os confrontos. O Borussia Mönchengladbach, da Alemanha, enfrenta o Manchester City, da Inglaterra, o time de Gabriel Jesus. Os italianos da Lazio vão jogar com os campeões, os atuais campeões da competição, o Bayern de Munique. Num confronto entre espanhóis e ingleses, o Atlético de Madrid pega o Chelsea. O Leipzig, da Alemanha, enfrenta o Liverpool, de Roberto Firmino. O Porto enfrenta a Juventus, do astro português Cristiano Ronaldo. E aí tem o reencontro de Neymar com o seu ex-clube, o PSG da França, enfrentando o Barcelona, de Lionel Messi. O Sevilha da Espanha enfrenta o Borussia Dortmund, da Alemanha, e o Atalanta da Itália enfrenta o maior vencedor da Liga dos Campeões, o Real Madrid, que tem 13 títulos. No dia 24 tem o especial de Natal da Igreja Internacional da Graça de Deus. A economia está derretendo e o mundo está em pânico. Assim têm sido os últimos dias diante do desconhecido novo coronavírus. A vida mudou. Existem motivos para agradecer? Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Dia 24, você vai se emocionar com uma linda história de gratidão. Especial de Natal, O Engraxate. Essa edição fica por aqui. Você pode rever nossas reportagens no YouTube. Já tem outras informações com a Juliana Dariva. Tchau, boa tarde.